Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou o professor Fiosier, o seu professor de biologia, e nós estamos aqui, pessoal, para mais um vídeo aqui do nosso curso extensivo de biologia, focando a nossa preparação aí para Enem e vestibulares tradicionais, né? Como você já consegue ver aqui na HUD do nosso vídeo, nós iremos falar hoje sobre embriologia, tá? Muitas vezes é um tema, pessoal, que não consta claramente descrito nos editais, né? E alguns colegas, professores, alguns coordenadores de curso, de cursinhos, acabam cometendo o erro, o grave erro de negligenciar, né, o trabalho de determinados conteúdos quando eles não estão expressamente descritos num devido edital, tá? Isso muitas vezes decorre pela falta de conhecimento, né, dos coordenadores, e até aí tá tudo bem, tá tudo certinho, né? O coordenador ele não é obrigado, apesar de que é importante que saiba, né, tenha conhecimento de outras áreas, né, sobretudo coordenadores de pré-vestibulares, né, mas ele não é obrigado a conhecer profundamente, né, todas as áreas do conhecimento, né, saber tudo a respeito de língua portuguesa, tudo a respeito de biologia, quando ele não é nativo daquela área especificamente. Mas é importante ter o contexto geral, né, e aí a gente entra no tópico da embriologia, tá? Antes da gente entrar, eu queria ilustrar isso que eu estou falando para vocês, mostrando especificamente um tópico, né, no edital da Universidade Estadual do Amazonas, pegar aqui como exemplo, que é da banca VUNESP, né, aonde não está descrito claramente o nome embriologia, né, o nome do conteúdo, mas está claramente subentendido que é um conteúdo necessário para que os alunos compreendam e entendam. E eu já vi absurdos, né? Eu já vi, ao longo desses 19 anos de carreira, eu já vi absurdos, como, por exemplo, professores de biologia e até mesmo coordenadores de cursinhos dito renomados, dizendo que não é um conteúdo para ser trabalhado, pois, aí vem a grande frase, né, entre muitas aspas, isso não cai em prova, né? Você que acompanha aqui o Estúdio Biologia, você que é meu aluno aqui no Estúdio Biologia, sabe que eu demonizo esse tipo de frase, né? Então, quando não está escrito no edital determinado assunto não cai, não estuda determinado assunto, pessoal, é óbvio, né, que há uma probabilidade desse assunto cair, pessoal. O referencial bibliográfico de um edital, o próprio nome já está dizendo, ele é um referencial, é um conteúdo programático, né? Ou seja, há uma programação ali dentro, onde as áreas de conhecimento são descritas muitas vezes, óbvio, quando a gente pega, por exemplo, a FUVEST. A FUVEST é uma banca que recebe toda a nossa parabenização aqui, todo o nosso aplauso, né? E obviamente que ela é uma referência para os demais vestibulares, né? Onde ela descreve claramente, né, quais são os conteúdos importantes para o aluno estudar. Mas existem outras bancas igualmente importantes que optam por descrever não tão claramente, ou optam por citar, né, para o aluno os conteúdos que é necessário que o aluno estude de uma maneira um pouco mais abrangente, até para que dê mobilidade para essa banca trabalhar esses conteúdos na profundidade que ela deseja, como, por exemplo, aprofundar em determinado conteúdo em detrimento de outro, né, que ela não acha tão importante, mas que ela quer colocar na prova. Então, isso vai de banca para banca, pessoal. Então é importante, é por isso que eu digo, você candidato, eu falo isso o ano inteiro, sempre falei, sempre vou falar, tá? Procure sempre se associar a profissionais experientes, pessoal, tá? Às vezes você encontra, e eu já estive nesse lugar, eu tenho hoje 19 anos de carreira, mas já tive 6 meses, já tive 2 anos, já tive 3 anos, mas muitas vezes você tem, o seu recurso não é ilimitado, às vezes sua família, você está fazendo um esforço absurdo, né? Muitas vezes indo para outra cidade, longe de casa, longe dos seus amigos, muitas vezes você já é um profissional
que aí abre mão de um ano sabático para se preparar para um vestibular, às vezes para escolher uma outra carreira, você que já é da área da saúde e quer fazer medicina. Eu tenho muitos alunos que são assim, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, que tiram um ano, se planejam, né? Guardam recursos ali, se planejam para conseguir, né, estudar durante um ano e passar. Então se procure profissionais experientes, né? Muitas vezes um professor em início de carreira, ele tem todo o traquejo, tem todo o desenrolo para dar aula, é engraçado, às vezes até domina o conteúdo, há garotos e garotas muito talentosos, né? Mas não é só isso, pessoal, não é só isso. É necessário que haja toda uma experiência, né? É necessário que haja cancha, tempo de estrada, para que você possa se sentir seguro no que o profissional está lhe falando, tá? E a gente discute isso muito nas nossas aulas, né? Quem é meu aluno sabe que eu estou sempre falando, olha, isso daqui a gente ensina para vocês dessa forma, mas lá na faculdade você vai ver de outra, né? E a gente até discute o porquê disso muitas vezes, né? E na maioria das vezes a gente chega à conclusão de que não há uma explicação para isso, mas é assim mesmo, tá? Dependendo do estado onde você me ouve, há inclusive os programas estaduais, né? Ou seja, levando em consideração as particularidades de cada localidade do Brasil, né? Fora isso, a gente tem também a BNCC, que é o Banco Nacional, que é a Base Nacional Comum Curricular, que precisa ser obedecido pelos Conselhos Estaduais de Educação. Então, assim, há toda uma construção, há todo um arranjo que o professor precisa ser estudioso nisso também, tá? Não apenas conhecer a sua matéria, não apenas ir lá e descrever claramente da onde vem determinada variável, né? Ou analisar corretamente determinado texto, ou saber claramente todas as técnicas para você desenvolver um aluno a escrever um bom texto, né? Mas é muito mais do que isso, é saber entender e compreender como uma prova, como um processo seletivo, quais são os objetivos daquela prova. Pego, por exemplo, pessoal, aqui rapidamente para não tomar mais tempo de você dessa aula, mas você pode passar, né? Aula online é isso. Se eu estou falando uma baboseira para você, você adianta, você acelera o vídeo e nunca é um tempo perdido, né? Por exemplo, eu vou dar uma visão para vocês aqui, que é a questão das universidades estaduais. Pessoal, é muito comum o uso político dos vestibulares das universidades estaduais. Muito comum, tá? O uso político dos processos seletivos da universidade estadual. E eu falo no processo político, não necessariamente o uso político, não necessariamente no viés pejorativo do termo. Vou te dar um exemplo. Uma universidade estadual, por exemplo, ela vai dar prioridade nas vagas ou até na escolha, não necessariamente precisa ter reserva de vaga, não necessariamente precisa ter cotas, né, como algumas universidades têm, mas ela vai dar prioridade na construção dos itens, na configuração da prova como uma obra, né, olhando sempre para as suas escolas estaduais. Não ouse imaginar que um processo seletivo ele é 100% isento, no sentido de dizer assim, eu não estou preocupado com o nível do ensino das escolas estaduais. Vou fazer uma prova o mais difícil possível e é isso que importa. Não é assim que funciona, pessoal. Não é assim, tá? Então, o professor que se coloca à frente, o professor que se coloca como um profissional apto, né, a te preparar, não só dentro da matéria, né, a qual ele é competente para isso, mas como um mentor, como um coach, como um coordenador, como um diretor. É importante ele ter essa visão e ele passar essa visão para você. Né? Então existem universidades cujo processo seletivo ele é mais simples, ele é mais fácil. Por quê? Porque o governante ele vai querer que os seus alunos da rede pública consigam ter bons resultados para que isso vire um case para a próxima eleição, por exemplo, né? Os políticos, e isso não necessariamente é uma coisa ruim. Não,
para você, enquanto candidato, é necessário que você saiba isso e que você se prepare especificamente para essa prova. Tá? Então é por isso que aqui no nosso curso a gente está sempre modulando o nosso ensino para tanto para o Enem, que tem uma outra visão, uma outra política, que é completamente diferente disso que a gente está falando, né? O Enem ele é parametrizado por parâmetros internacionais, então é uma outra questão que a gente pode vir a discutir numa outra situação, tá? E tem, obviamente, as universidades estaduais que muitas vezes optam por não aderir ao Enem. Por quê? Por que não optam a aderir ao Enem? Porque justamente elas querem ter o controle dos seus processos seletivos, dos seus processos de entrada, dos seus vestibulares, para que ela possa justamente modular isso com o interesse local. Então, pessoal, isso é só um ponto, isso é só um tópico nesse complexo mundo e universo que é preparação para os processos seletivos para os vestibulares, beleza? Então esse é um assunto polêmico e para ilustrar isso que eu tô falando, aí eu te peço mais um segundo da tua atenção para eu te jogar numa tela para justamente deixar claro o que eu falei a respeito disso, beleza? Então vem comigo para essa outra tela para eu mostrar rapidamente para você isso em um edital e aí a gente segue para nossa aula de hoje, beleza? Então vem comigo aqui rapidinho. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos ilustrar aqui o que nós estamos falando. Então esse daqui, pessoal, é o edital do conteúdo programático, né, da Universidade do Estado do Amazonas, né, a nossa gloriosa UEA, né? E aí a gente tem aqui o conteúdo programático de biologia descrito à moda da UEA. Esse é um edital que ele vem sendo repetido aí há alguns anos, né? A gente tem na UEA o processo seletivo seriado, né, que é um outro processo onde os alunos eles vão fazendo provas, um processo seriado padrão, né, como muitas universidades pelo Brasil fazem. Ao final de cada ano do ensino médio, o aluno faz uma prova com pesos, medidas diferentes, quantidade de questões e conteúdo programático, e aí no final de tudo ele soma, faz a escolha e ele entra, né? Esse aqui é o edital do chamado macro, né, que é a prova vestibular tradicional que se faz ao final do terceiro ano, né? Ali no ano que se termina ou após, né? Os egressos, né, do ensino médio também podem fazer. Se nós aqui quiséssemos fazer uma prova hoje de vestibular, é essa prova que a gente vai fazer, né? E aí ela descreve já esse mesmo texto, é um Ctrl+C, Ctrl+V há muitos anos, com pequenos ajustes. Eu quero chamar atenção para alguns pontos aqui, né? Como, por exemplo, ele fala aqui, evolução humana, movimentos gravitacionais, seres vivos e ecossistemas, fotossíntese, cadeia trófica, bioma. Então, assim, observe que no primeiro momento pode saltar aos olhos, né, daquele analista, muitas vezes daquele aluno que ainda não tem tanta experiência, isso é absolutamente normal, né? Muitos de nós fizemos o vestibular uma única vez, né? O que me chama a atenção é profissionais já muitas vezes tarimbados, né? Ou seja, com muitos anos de carreira, não entenderem isso daqui, né? Muitos colegas comentam, né, e falam, meu Deus, movimentos gravitacionais, né? E aí criticam a universidade, a banca. Só para vocês terem uma noção, o vestibular da Universidade Estadual do Amazonas é feito pela VUNESP, né, que é uma das maiores bancas, eu acredito ser até a maior em número de processos seletivos e número de universidades que usam esse processo seletivo, concursos públicos todos os anos do Brasil, né? Uma das mais importantes, quiçá a mais importante. Então, obviamente que alguém olharia ali e diria para o pessoal da UEA, movimentos gravitacionais, acho que há um erro aqui, né? Esse conteúdo é para estar no conteúdo de física, enfim, de alguma coisa assim nesse sentido. Na verdade, o pessoal entenda o contexto, né? Então, quando ele fala movimentos gravitacionais, seres vivos e ecossistemas, fotossíntese, cadeia trófica, bioma, ele está, obviamente, pessoal, discutindo, ele quer que o aluno tenha a competência de compreender a influência dos movimentos gravitacionais no meio ambiente, né? Ou seja, ele quer que o aluno saiba quais são a influência das estações do ano, né, no meio ambiente, na distribuição dos seres vivos, ou seja, nada mais do que nós chamamos de biofísica ou biogeografia, biofísica e biogeografia, né, que são coisas diferentes, mas as duas coisas se reúnem aqui, né? A biofísica, por exemplo, uma das coisas que se estuda na biofísica é em relação à pressão sanguínea.
Ou seja, é uma competência dentro do curso de biologia de graduação você se estudar tanto a biofísica quanto a biogeografia. Então, é isso que tá sendo descrito aqui, né? E muitos professores entram em sala de aula, muitos coordenadores entram em sala de aula, e aí fica uma crítica mesmo, uma crítica construtiva, né? Então, para que os cursos, para que os professores e os coordenadores busquem aqueles professores um pouco mais experientes, não precisa necessariamente ser mais velho. Eu não me considero velho, vocês estão vendo aqui essa cutis maravilhosa, essa beleza ímpar, né? Esses cabelos sedosos aqui. Fora tudo isso, o que de mais bonito tem no meu rosto, que é esse bigode maravilhoso, né? Não necessariamente precisa ser um professor mais velho, mas obviamente que os professores mais experientes vão ter um pouco mais de estrada, né? E aí, levando em consideração aquilo que nós estamos comentando na aula de hoje, só para finalizar isso, nós temos aqui, pessoal, o conteúdo descrito aqui, gestação, né? Então, observe métodos contraceptivos, infecções sexualmente transmissíveis, mas ele está aqui, ó, gestação. Então, embriologia, né, é um conteúdo mais amplo, mas não tem, pessoal, não tem como você dissociar uma coisa da outra, não dá para você estudar a gestação sem saber embriologia no contexto macro, né? Ou seja, você precisa saber o controle hormonal, você precisa saber as etapas do desenvolvimento embrionário, que especificamente é o processo de gestação, você precisa conhecer os anexos embrionários, você precisa saber os tipos de ovos e os processos de gestação nos outros animais, porque dentro da zoologia isso é um caractere taxonômico, ou seja, você precisa a ciência usa isso para classificação dos seres vivos e você, na condição de candidato, precisa saber. Beleza, rapaziadinha? Então é isso, fica aí esse meu alerta a vocês, né, esse serviço de utilidade pública, porque o meu objetivo, o meu sucesso é obviamente a aprovação de vocês. Então, o meu trabalho ele chega ao sucesso quando vocês passam, né? E vocês estão bem preparados. Então, esse vamos dizer assim, esse preâmbulo, né, para não usar a palavra disclaimer, já usando essa palavra, para nossa aula de hoje. Ela é importante para que você entenda isso e se sinta fortalecido, que você escolheu professores corretos, que você escolheu instituições sérias, que você tem materiais completos para a sua preparação, sem oba-oba, né? Muitas vezes a gente quer oba-oba, mas pessoal, o estudo ele é solitário, o estudo ele é difícil, o estudo ele é complexo, e muitas vezes a gente se pega sozinho estudando, mas esse é o caminho, rapaziada, tá? Sem oba-oba, sem não sei o que, você precisa de tempo focado, estudo, descanso produtivo, mas isso aí é um assunto para outras coisas, beleza? Então vamos embora começar, né, a nossa aulinha de hoje, beleza?